Bom dia, sétimo ano. Bom dia. Quem está aí? Bom Bom dia. dia. Bom dia. Vamos lá, gente. Nós vamos fazer correção, então, dos exercícios da página 136 e 137. Exercício número 2, a gente começa aí. Era uma notícia falando aí sobre a doença, né, causada pelo barbeiro, né? E aí ele dava algumas orientações. Letra A, Júlia. O barbeiro é transmissor vetor da doença de Chagas. Qual é o agente etiológico dessa doença? Tripanossoma. Isso, é o protozoário, né? O protozoário tripanossomo. Muito bem. Júlia, que medidas profiláticas a vigilância epidemiológica deve orientar aos moradores? Uma das formas de prevenção da doença de Chagas é evitar que o inseto barbeiro forme colônia dentro das residências e ficar em áreas onde os insetos possam entrar nas casas voando pelas aberturas. Então é recomendado usar, como que chama? Redinha nas janelas, tela, isso. Muito bem. A doença de Chagas é considerada endêmica. O que significa isso, Júlia? É que se manifesta com frequência nas regiões. Isso, mas na verdade ela se manifesta com frequência em determinada região. Não é? A gente não vê muito se falar na nossa região, mas em uma determinada região ela é muito frequente, assim como uma gripe aqui a gente tem aqui no Iguaçu, assim. Então, em uma região ela é muito frequente mesmo. Porque a vigilância epidemiológica é o setor responsável por esse setor de trabalho. Ana Luísa. Eu não vi na B, que eu não entendi. Ô tia, eu não sei se tá certo, mas eu ia falar que para evitar que isso acontece, que essa doença A tem, vigilância, ela tem a função porque ela conhece e ela notifica no estado as principais doenças, pandemias, epidemias. Então, ela atua para que o estado saiba. Um exemplo, 100%, 80% da população teve Covid. 50% da população está com sífilis, então vamos ter que trabalhar um pouquinho mais orientação sexual. 50% das pessoas estão tendo catapora. Então nós vamos ter que trabalhar bastante aí vacinação, porque essas pessoas estão deixando de se cuidar, estão deixando de se prevenir. Existe uma frase que se fala assim: é melhor prevenir do que remediar. O que significa? Melhor se cuidar do que ficar doente. Então, a vigilância ela tem essa função de orientar a população para que essa população evite doenças que dá para se evitar tomando vacina, né, usando preservativos ou tomando outros tipos de cuidado. Então, por isso que ela é a responsável aí por esse tipo de tratamento, né, por esse tipo de trabalho aí, orientar e, né, falar para a pessoa, você vai ter que ir ali, você vai ter que se tratar, vai ter que tomar tal remédio e assim por diante. Número E. Ana, a doença de Chagas também pode ser transmitida pela ingestão de açaí ou do caldo de cana. Como isso acontece? Qual a medida profilática nesse caso? eu coloquei que o inseto cria a residência dele contaminando a fruta. E é muito importante sempre lavar a fruta antes da gente comer. Sim, a gente só... Não é que a gente não vai poder mais comer açaí, tá, gente? A gente só se contamina se a fruta for mal higienizada, se ela não for lavada, se ela não for bem preparada, né? O caldo de cana, o cara tem que lavar lá a cana, né? Por isso que tem gente que tira a cana lá, né, do mato lá e já moe. Não, tá errado, tem que lavar, tem que ver se não tem, para que não seja contaminado. Porque se você matou ali o barbeiro, o protozoário estava ali nele, você vai ingerir o protozoário. E o protozoário vai fazer o quê? Vai pela corrente sanguínea. Então, por isso que fala-se, né, que pode ser contaminado pelo açaí e pela cana devido ao mau uso, a mau higienização desses produtos, tá bom?
Ok? Posso continuar? Eu pesquisei e deu que, tipo, quando eles vão bater esses produtos, pode ser que, por exemplo, um barbeiro caia, tipo, lá e é triturado junto. Pode acontecer, mas a maioria, quando são contaminados, Lê, é pela má higienização mesmo. A pessoa pega o fruto do pé e já bate para fazer a polpa. Não tem aquele processo de lavar, de separar. É a mesma coisa, gente. A gente vai, vamos dar um exemplo. Em dezembro, né? Época de manga. A gente vai lá, cata a manga do pé e tem vezes que nem lava, já vai descascando a manga na boca. Você não sabe se passou algum bicho ali ou se, né, tá contaminada, está estragada. Às vezes acaba dando feridinha na boca, por quê? Mania da gente já ir pegar do pé e pôr na boca. Então, é o mau uso, né? A má higienização aí é um dos principais fatores. Tia, a Isabela mandou aqui no grupo que ela não tá conseguindo entrar. Ela estava tentando entrar, só que eu não liberei enquanto eu não terminasse a número 1 para não correr tá. meio da questão. Número 2. Falava sobre a dengue, né? Controle da dengue deve continuar, né, no tempo frio. As pessoas têm uma mentalidade assim, a dengue só pega no calor. Não, gente, a dengue não pega só no calor. A dengue pega o tempo todo. Se tiver criadouro, se tiver casinha para dengue fazer filhotinho, a dengue vai se manifestar, a dengue vai aparecer e vai ficar. Então, a pergunta era a seguinte, Sayuri. Além de transmitir a dengue, o mosquito Aedes aegypti também é vetor de outras doenças causadas pelo vírus. Então, a gente já sabe quem é o vetor da dengue, o vírus. Que doenças são essas? Fala para mim, Sayuri. Pode ser zika vírus, febre amarela e chikungunya. Ótimo. Que medidas são importantes na profilaxia da dengue, Sayuri? Não deixar a água parada. Não deixar a água parada, tampar as caixas d'água, virar a garrafa, bebedouro de animais, sempre, né, ali em alerta, sempre ali limpinhos. Não adianta só trocar a água, porque o bichinho pode ter deixado os filhotinhos na beira. Então tem que lavar mesmo ali o bebedouro, né? Sayuri, C, por que é importante a vigilância epidemiológica manter as ações de monitoramento e identificação dos focos da dengue? Tia, essa eu não entendi, não. Tá, vamos falar lá. Eu não sei se vocês lembram, o ano passado, foi ano passado, acho que foi ano passado, bem no comecinho do ano, eu peguei dengue. E quando eu peguei a dengue, a vigilância epidemiológica foi lá na minha casa, me levou um papelzinho. O que acontece? Eles fazem uma monitoração, eles têm o dever de monitorar ali o bairro. Por quê? A mulher me falou o seguinte, ela falou assim, olha, minha senhora, só na rua de trás da sua casa já foram notificadas 7 pessoas em menos de 15 dias. Então, significa o quê? Que ali por perto tinha o quê? O foco. Então, por que eles notificam? Para saber, peraí, se aqui tá tendo muito, significa que o foco tá aqui. A gente precisa acabar com o foco. A gente precisa procurar ali o que fazer, porque aqui tá tendo muita notificação, muita pessoa doente. Lá no bairro, vamos dar o exemplo da Capela, não teve ninguém notificado. Que bom, então significa que lá a gente não precisa dar tanta atenção como no Igaçaba. Então, esse é o papel, é ver aonde está o foco para acabar com o foco para que as pessoas parem de ficar doentes, ok? Depois a próxima era número 4. Deixa eu ver onde que eu parei aqui, porque foi sumindo as imagens pequenininhas. Vai lá, Lê. Não, a Maria que tá ali em cima, perdão. A gente falava aqui sobre o nosso organismo, né? E aí esse texto fala sobre a vacina, o papel preventivo, né? Que a vacina tem. Aí a número A era assim. Qual é o tipo de organismo causado pelo tétano? Cadê a Maria? É o bálico, tia? Hã? É o bálico?
Isso. Mas ele pergunta o seguinte: o organismo do tétano, ele é uma bactéria, ele é um protozoário, ele é um vírus? O que ele é? É uma bactéria. Uma bactéria, isso mesmo. Matheus, explique por que nesse caso não é eficiente aplicar a vacina. Nesse caso, não é eficiente aplicar a vacina. Letra B. Letra B. A vacina do tétano, né? Matheus fez o exercício? Isso, sim. Então, olha aí no seu caderno para responder para mim. Tá. O que a dona Júlia tá comendo aí? Tá. Tô comendo pão. Você já sabe, né, que não pode ficar comendo nada perto de mim, né? Se a minha filha nascer com cara de pão, ó. Tia, deixa eu falar uma coisa, nada a ver, mas a minha tia ficou com vontade de comer coração de galinha quando ela tava grávida. E aí o meu primo nasceu com coração, com uma pinta em forma de coração aqui. Ô, Ana, eu tô mais chique nos meus desejos, viu? Eu fiquei com vontade de comer camarão na moranga. Mas Nossa. coração, não. Pronto, Matheus? Professora, eu não tô achando a página. Página 137. Quanto? Aqui. Tá fazendo o que até agora? Vai prestando atenção na aula? Mas não abriu a página? Como é que está fazendo correção, né? Certo. Vou sorrir, fazer de conta que, né? Nunca nem vi. Vai lá, Lê, responde para mim, porque o tempo aqui é precioso. Daqui a pouco a gente tem que corrigir a prova, senão não dá tempo. Tia, pelo que eu entendi, ela não tem tanta eficiência porque ela é usada como uma forma de prevenção. E como cura é melhor. Porque a vacina é uma forma de prevenção. E se a doença já está instalada, ela não tem tanta eficiência quanto o soro. E É isso? o soro, ele vai agir de imediato. A vacina, ela é uma ação ativa. Como assim ativa? Um exemplo, eu tomo a vacina. Eu tenho em mim os meus soldadinhos preparados, ativados, para que se eu pegar a doença, eu tenha a doença de uma forma branda. Lembra que eu já falei sobre isso? Que eu vou pegar a doença de uma forma mais fraca. Agora, imagina lá que eu fui picada aí por uma cobra, né? E, tipo, não adianta dar a vacina. Até os meus soldadinhos se prepararem com aquele veneno, eu já morri. Então, é muito mais fácil eu ir lá, já colocar soldados prontos, preparados, né? Generais lá, para que combatam a vacina. Combatam a doença. Então, a vacina, ela é uma imunização ativa. Ela fica ativada no seu organismo. O soro, ele é imediato. Você coloca ele lá e de imediato ele já vai fazer esse processo aí para estar curando, né? Aquele veneno, para estar combatendo aí. Então tem a diferença. A vacina, você está se prevenindo de algo que pode vir a acontecer. Você está ativando o seu organismo para ficar preparado. O soro já aconteceu e aí você tem que estar o quê? Tá colocando de imediato ali aquela imunização. Deu para entender a diferença? Sim? E aí a C, para a gente acabar, era assim: compare essa situação com o que acontece em caso de picadas de cobras venenosas. Na verdade, eu acabei de dar a resposta aí da C, né? Em caso de picadas, é a mesma coisa, né? Não tem como você ir no posto tomar vacina, mas sim se preparar o quê? Através do soro.
tomei a picada, corro para o hospital para que eu seja ali, tenha a imunização ali através do soro. Ok? Sim, era só esses exercícios, né? Então, vamos lá para a correção da prova. Gente, cadê o meu caderno? Estava aqui. E não está mais. Espera aí, gente. Vamos lá, correção da prova, então. A prova não estava difícil, estava fácil. Tinha questões. Gente, teve gente que errou muito numa questão aí, que eu tive vontade de pegar vocês pelo cabelo, porque tava assim, tava óbvia. Então, vamos lá. A primeira pergunta era assim: por que a ausência ou precariedade do saneamento básico afeta diretamente as condições de saúde da população? Então, qual era a resposta que vocês tinham que colocar aí? Vocês tinham que colocar que, né, porque o saneamento básico é um fator essencial para o país, pode ser chamado, né, de país desenvolvido aquele que tem esse tratamento. Os serviços são deixar a água preparada. Então, a alternativa do número 1 aí era a alternativa B. Vocês chegaram a anotar as alternativas da prova para vocês fazerem correção? Quando a gente fez a prova, foi acho que no mesmo dia que falaram que a tia Eliane mandou lá no grupo que ia parar de ter as respostas. Sabe quando aparece? Foi exatamente no mesmo dia. Acho que a gente fez a prova e a tia tinha mandado que não podia mais aparecer a nota no final. Então, acho que a gente nem marcou, porque a gente achou que ia aparecer, entendeu? Entendi. Tá, então a número 1 é a letra a gente conseguiu. Tá? Depois, a número 2 lá, ele falava assim, ó, a número 2 era o seguinte, falava sobre a falta de saneamento básico e falava assim, ó, assinale a alternativa abaixo que relata quais são as doenças com maiores incidências devido à exposição desses ambientes sem tratamentos. Aí era uma pegadinha, gente. Você pega a gripe por causa de falta de tratamento básico, de saneamento básico? Pega? Teve gente que assinalou. Ninguém pega gripe por causa de falta de saneamento básico. A gripe é um vírus, tá no ar. Alguém pega AIDS por causa de falta de saneamento básico? Não, né? Aí essa era a letra B. Falava da gripe, do resfriado, da catapora, da rubéola, do herpes. E a letra A falava lá leptospirose, disenteria, equinossomos, febre tifoide, cólera e outros parasitoides que podem causar doenças que podem levar à morte. Tá certa? Sim. Aí eu pegava vocês, a letra C eu coloquei assim, todas as alternativas estão corretas? Não, não estavam corretas, apenas a letra A estava certa. Peraí, 2 Tia, é eu fiquei meio assim nessa questão. Desculpa. Pode falar. Fala. A 2 é A ou é B? Acerta. A 2 é a letra A. Eu fiquei meio assim nessa questão por causa da AIDS. Eu fiquei, como assim a AIDS é transmitida Não por causa é? do saneamento Foi uma básico? pegadinha. Todas as questões, Lê, eram pegadinhas. Todas. Vamos lá. Letra 3. Número 3. Quando se trata dos alimentos, além da higiene, é importante observar o estado de conservação. Aí ele fala assim, qual deve ser o procedimento, além de lavar verduras e frutas antes de consumi-la? Aí também era uma pegadinha. Tava escrito assim, ó.
É necessário verificar nas embalagens a data de validade dos alimentos industrializados antes de consumi-las, pois a ingestão de alimentos estragados pode causar intoxicação alimentar e doenças fatais. Ok, pode. Se você comer algo estragado, você pode ter aí, um problema sério no estômago, né? Se você continuar comendo algo estragado, você pode ter uma inflamação aí e realmente morrer. Aí a B é assim: é necessário retirar as embalagens dos alimentos antes de consumi-los, pois alimentos com embalagem pode causar asfixia. Ninguém vai comer o alimento embalado, vai? Não, né? E a C falava assim, ó. É necessário verificar nas embalagens a data de validade dos produtos antes de consumir, pois a ingestão de alimentos estragados pode provocar resfriados. Gente, qual que é a alternativa? Letra A, né? Pelo amor de Deus. E a 4. Por que a incidência de doenças como a ameba e a giardíase é maior onde não tem condições sanitárias? Aí eu falava assim, era a mesma resposta. A única coisa que mudava é que falava que na ameba e na giardíase porque sem água, sem esgoto, a maior possibilidade de contaminação por esses protozoários. Porque sem água e sem esgoto, a maior possibilidade de contaminação desses fungos. Porque sem água e sem esgoto, a maior possibilidade de contaminação por essas bactérias. A ameba e a giardíase é um fungo? Responde, gente. Liga o microfone, eu tô aqui ainda. É um fungo? Não é fungo, não. É uma bactéria? Não, a ameba e a giardíase, ela é um protozoário. Então, era só você saber o que é um protozoário. A gente falou bastante sobre eles, lembra? Teve uma aula só sobre eles, né? Então, era uma pegadinha. Agora, número 5, gente. Eu não lembro quem acertou, mas eu acho que teve só 2 alunos que acertaram. Eu tive vontade de chorar na hora que eu li essa questão. Perguntava sobre o conceito de sustentabilidade. Gente, sustentabilidade. O conceito de sustentabilidade tem a sua origem relacionada ao termo de desenvolvimento sustentável, definido como aquele que atenta às necessidades das gerações presentes. Isso tinha em todas. Aí eu mudava o final. Comprometendo as necessidades das gerações futuras de suprirem as suas próprias necessidades. Gente, sustentabilidade não pensa só no hoje, ele vai pensar no futuro também. A letra A e a letra B era igual, só mudava assim. Definido como aquele que atende às necessidades das gerações presentes sem comprometer o futuro. Isso é sustentabilidade, é você pensar no hoje e no amanhã. Se eu usar muita água hoje, amanhã pode acabar. E todo mundo, gente, vou colocar aí, 98% da sala colocou que sustentabilidade é pensar apenas no hoje, sem pensar no amanhã, sem pensar nas gerações futuras. Então, faltou atenção nessa questão. As respostas A e B eram igual, só mudava que uma tinha lá, sem pensar, e a outra estava escrito pensando. Era isso que mudava. Então, precisa se atentar quando for fazer a questão de alternativa, tá? Eu coloquei respostas parecidas porque era para pegar vocês mesmos. E a letra C falava só o seguinte: o conceito de sustentabilidade tem a ver com a política. Não tem a ver com a política. A política não tem nada a ver com isso. Sustentabilidade vem da cabeça do ser humano de praticar ela. Não faz nada sobre isso, né, tia? Oi? A política não tá nem aí. Nem aí. Então, era para vocês
perceberem aí que a A e a B estavam parecidas, mas só tinha essa diferença. Eu não lembro agora, mas a maioria que está aqui errou, tá? Eu acho que só a Ana Lívia, não vou lembrar agora para falar, mas só teve 2 pessoas aí que colocaram a resposta certa. A número 6 falava sobre a água. Eu coloquei uma charge lá, né, ó, bonitinha, e essa também dava bem fácil. Essa a maioria acertou. Falava assim, o que representava essa charge, né? Alguns pontos no Brasil vivem sem água, né? Então, a charge representa algo típico que acontece no Brasil. Todos deveriam ter água, mas a realidade é para alguns. Então, era a alternativa A, tá? Gente, eu vou falar rapidinho, tá acabando o tempo, tá bom? A número 7 falava sobre a importância aí do esgoto, né? De tratar o esgoto. E aí, a número A falava sobre a estação de tratamento, a importância de ter a estação de tratamento. A número A, né? De novo, falei número. A letra A falava sobre a estação de tratamento, né? A importância da estação de tratamento. A letra B falava do objetivo do tratamento de esgoto, que é tratar o esgoto, né? Para poder reutilizar a água. E a número C, a letra C falava o seguinte: todas as alternativas acima estão corretas. Sim, tanto a A e tanto a B. Uma fala sobre o que era o tratamento e a outra falava do objetivo. As 2 questões aí estavam certas. Então, letra C. Quem está anotando aí as alternativas, depois eu vejo se eu consigo disponibilizar a prova de novo para que vocês possam ver, tá? A resposta. A 8. Eu dava um desenho de como funciona lá o saneamento básico, bonitinho. E depois era só explicar, né? Como é que chega a água, como é que faz. Então, a água chega, né, na estação de tratamento. O esgoto passa por um processo químico, físico e biológico e vai garantir a retirada aí dos poluentes de forma eficaz para que essa água possa voltar para o meio ambiente, né? Quando se fala de tratamento de esgoto. Então, a resposta da número 8 é a letra A. E depois, a 10 perguntava para você aí a importância do SUS, né, da implantação do SUS. E aí era só falar que era para que as pessoas tivessem saúde gratuita, pudessem fazer tratamentos, exames, desde o mais grave ao mais básico, né? E até... Oi. Nessa questão, eu estava escrevendo, só que o que aconteceu? O negócio, ele não fazia assim, né? Quando pulava a linha, ele não ia para baixo, ele ia continuar. É resposta curta. Então, aí eu tinha que ficar fazendo assim com o mouse, só que não estava indo. Então, se a minha resposta ficou meio ruim, é por causa Não, eu considerei, na número 9, eu considerei a resposta de todo mundo. Cada um colocou de um jeito, né? Falando sobre o que era SUS, mas essa questão todo mundo acertou, tá? E a 10 falava sobre a importância aí. Por que a gente precisa saber conceitos, né? Lembra que eu falei bastante? Não adianta orientar a população e querer orientar os índios da mesma maneira, né? Então, por que a gente tem que saber quais são os costumes deles? Para que a gente possa orientar a comunidade, né? Conforme os hábitos que eles tinham. Teve gente que colocou que era importante fazer isso para conhecer a cultura do país. Nada a ver. Gente, estava falando isso bastante no jornal, né? Precisa se conhecer o costume dos índios para que possa orientá-los, porque eles têm rituais, eles fazem coisas que a gente não faz. E teve gente que colocou que era para promover palestras. Quem aqui vai dar palestras? Quero saber, se alguém for dar, eu vou assistir, tá bom? Então, era questão que era para prestar atenção, era para todo mundo tirar 10, tá? Era para todo mundo tirar 10 aí nessa prova. Gente, deixa eu correr que tenho 4 minutos. Vou falar a nota de vocês, tá? Não teve nenhuma nota aqui vermelha. A Alana tirou... A Alana não tá. Vou falar só de quem tá bom? Ana Luísa tirou 9. Vou por coisa. Sayuri tirou 6. Matheus tirou 6. Júlia Campos tirou 9. Letícia tirou 9. Maria, cadê a Maria? Tirou 8. E a Ana Lívia tirou 10. Tá bom? Ok? Quer que eu repita?
Todo mundo conseguiu pegar aí? Gente, isso aqui não é média, tá? Isso aqui é a nota da avaliação. Vai ser somada com as outras notas que vocês têm para fechar a média. Na verdade, eu já fechei a média, mas eu não vou falar porque tem alunos ainda de recuperação, tá? Não é o caso de ninguém. A média pode ter aumentado a nota por participar da aula, essas coisas, tia? Sim. Tem gente que tem 10 de participação. Quem entra em todas as aulas tem 10, né? Quem entra em todas as aulas participa. Quem já não entra em todas pode ter 8. Quem, né, só faz os exercícios e manda para mim, não entra ao vivo, pode ter um 7. Então, conforme a sua participação na aula, sua nota de participação interfere sim na média final. Por isso que é importante sempre estar entrando ao vivo, né? E participando. Ou quem não entra ao vivo, mandar o exercício por e-mail. Porque tem gente que não entra ao vivo e também não manda o exercício. E tudo isso está sendo contado aí. Combinado? Vocês vão entregar boletim, tia? A escola vai Eu acho que nós vamos ter conselho de professor, Lê. Depois eu posso perguntar no conselho e respondo para você semana que vem essa pergunta. Pode ser? Vocês vão fazer nesse final de semana? Isso, nós vamos ter conselho de professor, reunião no sábado. Ô tia, Oi. você sabe quando que pode voltar às aulas? Maria, nós estamos vivendo um dia de cada vez. Então, a gente vive hoje sem saber do que vai acontecer amanhã, né? A gente está esperando aí. Tem a possibilidade de voltar agora em setembro, mas ninguém falou nada, né? A data que o Dória deu lá foi dia 8 de setembro, mas a gente tem que esperar, né? A gente tem que esperar, ver o que vai acontecer, o que o nosso governador aí vai falar, se a gente vai voltar, se vai ficar mais tempo. Eu espero a Deus que tudo isso passe e que a gente volte logo, viu? Galera, falta 1 minuto para acabar a aula. Muito obrigado pela atenção de vocês, obrigado pela participação. Fiquem com Deus. Vou demorar um pouquinho para colocar essa aula no canal, porque eu já vou desligar aqui e já vou entrar com o 8º ano, tá bom? Mas aguenta aí que daqui a pouco eu já coloco, tá bom? Beijo!